Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de podcast oficial da Imobiliária Proinvest. Meu nome é Wagner Piovesan e eu faço parte da equipe de marketing na imobiliária. E aqui a gente vai contar algumas histórias, não falaremos somente sobre imóveis, mas contaremos a história de pessoas e da imobiliária, que ano que vem, 2026, completa 40 anos. Fala, Vinícius. Eu sou Vinícius De Vita, corretor dessa magnífica imobiliária. Estamos aqui com Hélio Walterman e Antônio Massude, e eles vão abrir o coração deles para contar um pouco da história, não só do empreendedorismo, mas também dessa parceria de sucesso de longa data. Acompanhem todo o conteúdo, curtem, comentem, compartilhem. Hélio e Antônio, tudo bem com vocês? Boa tarde, Tudo bem? Tudo bom? Como começou essa amizade de parceria de longa data, todo o começo da história da Proinvest? Vocês conseguem dar uma palavrinha? O Hélio primeiro, por favor. Bom, primeiro agradecer Wagner, Vinícius, as meninas do marketing por essa ideia fantástica. Realmente, para a gente contar 40 anos de história, não vai bastar um podcast, a gente vai fazer vários. Então, achei a ideia muito legal, a gente tem muita coisa para contar. Hoje vamos dar de forma resumida, tentar responder as perguntas de vocês. E ao longo do tempo a gente vai ter outros capítulos com nossos corretores, com nossos gerentes, funcionários, convidados. Vamos tornar esse podcast a mesma marca da Proinvest, uma história de sucesso. Bacana. Massude, como começou a amizade? Você é mais velho, você fala. Então, antes de responder a pergunta sua, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Primeiro, falar de Valdir Luciano, onde eu iniciei minha carreira em 1967. E ali eu fiquei com ele trabalhando, acho que por uns 5 anos. Aí eu saí para tocar minha vida empresarial sozinho, né? E depois, 1978, 1980, eu tive um novo contato com o Valdir Luciano e a gente marcou alguns encontros, um bate-papo, um café. Aí eu fui no escritório dele lá na Rua Sergipe, onde acabei ali conhecendo o Hélio, né? Eu era um garoto, né? Quando eu comecei com ele, eu tinha 18, 20 anos. Ainda sou jovem. Mas ali começou o nosso namoro comercial, vamos dizer assim, e fatos muito pitorescos. Eu me lembro a primeira vez que eu estive lá na Rua Sergipe. Quando eu voltei para casa, eu comentei com a minha esposa, nossa, que incrível, né? Eu conheci uma pessoa, um rapaz que, puxa vida, que cabeça, né? Nossa, um negócio que mexeu muito comigo. E a gente foi estreitando esse relacionamento, essa amizade, até que um belo dia, em conversa com o Valdir Luciano, desculpe eu estar insistindo muito em falar Valdir Luciano, mas ele foi um ícone no mercado imobiliário, né? Eu acabei, então, vindo para uma filial dele aqui na Granja Viana, no quilômetro 23 e 300, onde a gente está hoje, localizado com a Proinvest, né? E ali eu vim como gerente administrativo, que de administrativo eu não tinha nada, né? E depois de um período, a gente começou a pôr a casa em ordem, né? Refazer tudo, começar do zero. E depois de um Hélio, né? Depois de um tempo, o Hélio veio para... Eu ficava na Rua Sergipe e depois vim para... Aí o Hélio veio para Raposo Tavares, e ali eu falei com o Valdir, desculpa, mas eu de administrativo não tenho nada, né? Minha parte é comercial, né? Aí a gente acabou tocando adiante, o Hélio acabou sendo o gerente administrativo. Naquela época o Hélio veio como CLT, né, Hélio? Você era registrado, né? Pesquisador de mercado. Depois, ao longo do tempo, acabou participando dos ganhos da empresa. Mas foi um negócio muito bacana. Tenho muita gratidão pelo Valdir Luciano, muito reconhecimento, né, por tudo que ele fez por nós, né? E o Valdir tem fatos... Eu teria aqui horas e horas para falar a respeito disso. Vão ter outras, a gente vai vamos contar essa fazer história. Outros episódios. Mas uma das facetas aí que eu lembro, o Hélio, ele mexia com toda a parte financeira da empresa, com tudo. Chegamos a um certo momento que o Valdir, para surpresa de todo mundo, ele foi num cartório e fez uma procuração pública para o Hélio, com todos os direitos, para vender empresa, se fosse o caso, né? Isso mesmo.
é um negócio que mexeu com muita gente. E depois de um tempo, 10 anos de empresa, Valdir Luciano Imóveis, na Granja Viana, ele acabou presenteando o Hélio com uma viagem para Itaparica. São fatos inéditos, né? Caramba. Você vai falar isso, vai ter um monte de funcionário que tá 10, 20, 30 anos com a gente, e vai pedir, pô, não é bom não falar. Já foi, já tá falado. Tá gravado já. São momentos que a gente não esquece nunca, não. Ele falando, né, vem um filme na cabeça, né, e fazendo a conta, 47 anos. Acho que a maior parte que está assistindo esse podcast agora não tem 47 anos, para tentar dimensionar o que é isso, né. E ao longo do tempo, realmente houve uma empatia desde o início. Passado alguns anos, a gente seguiu junto aí um caminho, aí, uma escola filosófica, que nos ensinou o verdadeiro valor da palavra amizade. Que hoje a gente reconhece que a gente conseguiu ter um mesmo objetivo, um mesmo ideal, que com certeza foi a base de tudo. Pouca gente sabe, a gente iniciou a ProInvest, fomos em 7 sócios. E diferente de todas as empresas que abrem, né, quando o pessoal, muitos estão assistindo esse podcast, trabalharam com a ProInvest e foram montar suas empresas, né? E a gente resolveu convidar o Valdir Luciano, muito bem lembrado por ele, foi, né, quem nos deu, foi meu primeiro e único emprego. Eu fui pesquisador de mercado, office boy de luxo, e depois meu próximo passo foi ser dono da ProInvest. E aí nesse momento, momento que vocês estavam trabalhando para Valdir Luciano, em que momento que vocês decidiram fundar a ProInvest? Você falou que convidou ele para ser sócio. Foram 7 sócios. Em que momento? Em qual foi o... É que, na verdade, a gente tinha um relacionamento muito sólido, que era eu, o Hélio e o nosso falecido sócio, que é o Carlos Alberto. Tá. E a gente trabalhou muito tempo junto. E depois de um período, a gente resolveu fazer a nossa empresa, entendeu? Eu, Hélio e Carlos Alberto. Bacana. Eu estava lembrando, né, voltando no tempo, cada um de nós tinha uma característica, né? Eu era bem da parte administrativa, o Masuri comercial, e o Carlos Alberto tinha uma visão de negócio, enxergava crescimento da região, da Raposo Tavares, a junção era perfeita. E, na verdade, Valdir Luciano, ele foi, né, presidente do Cresce e do Confesse, eram os órgãos máximos, e, na verdade, a empresa era tocada por nós. Tanto é que a mudança do Valdir Luciano para a ProInvest mudou o nome, porque o que a gente fazia era a mesma coisa. Não é que eu montei a minha empresa para fazer, mas eu já fazia. Já fazia o que você fazia na época. E ele também, o Carlos Alberto também. E a gente enxergando essa possibilidade de crescimento, a gente falou, puxa, né, vamos tentar. A gente não tinha capital, não tinha condição de montar um negócio, e a gente propôs de montar uma coisa em conjunto, com ele e com outros sócios. A ProInvest, ela nasceu dentro da empresa Valdir Luciano Imóveis. O Valdir acabou sendo o nosso sócio dentro da ProInvest. E ele ficou quanto tempo ali? Seguiu com vocês junto? Nós ficamos, a ProInvest de 86, novembro de 86. E a gente ficou 2 anos e meio, a ProInvest era dentro como ele disse, dentro do Valdir Luciano, até que fisicamente, em 89, nós mudamos para a nossa sede antiga, onde hoje é o Day Square, depois a gente conta um pouquinho disso aí. No quilômetro 22. No quilômetro 22, que aí tem histórias super interessantes, né? Quando foi para procurar imóvel, foi o Massude e o Carlos Alberto. Não esqueço o dia que eles me contaram, achamos o lugar, né? E aí a gente estava onde estamos hoje, de frente do shopping, aquela frente enorme. Eu nunca esqueço, eles me puseram no carro para ir mostrar aonde seria a ProInvest. Conta onde seria a ProInvest. Não sei se alguém chegou a conhecer, né? Quer dizer, era uma entrada que na Raposo Tavares que tinha o quê? Uns 300 metros até chegar no final, onde tinha uma casa lá, parecia uma casa de campo, né? Um negócio antigo, né? E a gente, com a cara e coragem, alugou aquele ponto e
foi adaptando dentro da... Né? Era uma chácara, tinha 5 mil E a metros. gente tinha muita preocupação. Campinho de futebol, jogávamos futebol lá uma vez por semana. E a preocupação, como é que os clientes vão saber que Hélio, Massude e Carlos Alberto estão nesse local, né? Aí, o que a gente fez? Primeira coisa, tentar colocar um Backlight. backlight, que naquela oportunidade era muito caro. Caríssimo. E era muito difícil colocar na Raposo. Só existia um, você lembra qual? Não se conseguia, só tinha um que acho que era o Motel Bariloche. Você lembra bem, eu gravei né? bem nesse... E, puxa, a gente andou percorrendo e aí fomos à luta para tentar, primeiro, adquirir esse backlight, que foi muito caro na época. Nós tivemos que meter a mão no bolso e gastar, né? E fazer isso legalizado. Eu não saía do DR. Hoje não é mais DR, né? Hoje já mudou. Era o órgão que regularizava a possibilidade de ter. Vias, né? Hoje é Via Oeste. Via né? Oeste, não importa. No fim, a gente acabou batalhando e conseguiu colocar o backlight. Para vocês terem ideia, para colocar esse backlight, teve que chamar uma máquina, uma escavadeira. Ela fez um buraco na entrada para o escritório de uns 5, 6 metros de profundidade, Para baixo. onde teve uma gaiola de ferro, porque aquilo é um... Para sustentar, por conta de 9 vento. metros de altura, é um cilindro de ferro grande, aquilo com vento era perigoso, né? E aí chamamos uma empresa para fazer a concretagem. Olha, foi uma história. Mas foi a solução para ter uma frente para Raposo Tavares, que todo mundo passava. Foi efetivo? Vocês sentiram que... Com certeza. Ajudou muito. Mas aí a gente agregou com outras... tinham 2, né? O Motel Bariloche e a Proinvest. A gente agregou com outras coisas. Aí quem entrou em cena foi o falecido irmão do Hélio, Berel, que tinha uma cabeça incrível, né? E ele, então, mexia com todo o nosso departamento de mídia. E ele ficou arquitetando de como fazer com que os clientes soubessem onde a gente estava, entendeu? Então, olha, é uma história muito complicada. É a história, né? Isso é bonito. É bonito e gostoso de ouvir isso. E esse começo teve desafios. Todo começo, toda jornada tem desafios. Nesse início, qual foi o maior desafio de vocês, nesses primeiros anos de empresa? Bom, se a gente for enumerar o número de planos econômicos que a gente passou, né, de economia de mudança, mas para mim é muito marcante quando veio o plano Collor. Acho que quem passou por isso vai lembrar que, né, nós fomos dormir, acordamos no dia seguinte, todo mundo exatamente com o mesmo valor no bolso. Né? E aí o Carlos Alberto, ele, criamos vendas parceladas, fomos buscar alternativas, porque ninguém tinha dinheiro. Exploramos demais o mercado de permutas, que até hoje é explorado, mas naquela época... Mas vários desafios, né? A nossa política, quando o pessoal fala hoje, né, taxa Selic é 15%, não é nada. Perto do que se passou, isso aí é... E a empresa era nova, né? Tinha acabado de constituir, não é? Sim. Uma coisa que eu aprendi, né, ele também, a gente aprendeu, mercado imobiliário sempre tem alguém querendo comprar e sempre tem alguém querendo vender. Isso é cíclico. Não tem, pode pegar, isso não mudou nunca, né? Então, a gente teve desafios, teve sufocos, né? Recentemente, pandemia foi Você lembra a história da pandemia? Quando a gente... De repente, e aí? Como é que vai ser? O que pandemia vamos fazer? Foi um risco incalculado, né? E que a gente, dentre tantos planos do governo, foi fora, Você lembra quando afetou o mundo todo. A gente fez conta, se tivesse que fechar a empresa, a gente chegou para lá. E agora, o que vai acontecer? Fizemos conta, bom, a gente tem dinheiro para o quê? Aguenta quantos meses? Se não sabia o que ia acontecer? Nossa, Mas olha, eu modestamente poderia falar o seguinte, né? Com todo esse sucesso da Proinvest, tem muito suor, muita transpiração, mas eu e ele estamos juntos aí há 40 anos. 47 anos. E, como sócio na Proinvest, muita gente indaga, pergunta, né? Como é que dá certo essa sociedade, né? Que é um negócio... Eu, descendente de árabe, ele israelita, quer dizer... Então eu costumo brincar, né?
Eu não vou dizer nem o que eu estou pensando. Pode falar. Não, ninguém vai ver. Tá tudo, esse assunto fica só para brincar. Que a Proinvest é a única empresa que dá certo porque não tem empreendedor. Nem eu, nem o Hélio, claro. Quem perde é o governo, né? Porque... Mas muito então, bom. Quer dizer, a gente se dá muito bem, a gente se entende por olhar, entendeu? Porque ao longo da vida a gente foi, sabe, tendo esse entrosamento. Então, as pessoas que estão ao redor olham e falam, mas vocês não brigam, não discutem, né? Já brigamos bastante. Mas a gente, sabe, sempre a gente acha o ponto de equilíbrio, nós estamos sempre na mesma sintonia. Então, isso aí faz parte do nosso sucesso, claro, né? Porque, imaginou? Sim. Uma sociedade que tem algumas rusgas daqui, rusgas dali. Faz parte do crescimento de qualquer empresa, né? Mas acho que voltando, você falou, né, do Berel, meu irmão, né? Ele foi um grande publicitário e ele participou de tudo, né? Desde da escolha do nome, logotipo que ainda fala? Ainda fala logotipo? Fala também. Do logotipo, a gente já mudou, atualizou, mas naquela época criava frases que até hoje o mercado usa, a gente usa, terra, quem compra terra não erra, imóvel, patrimônio que fica para sempre. A gente usou muitas frases que ele usava em todas as peças publicitárias. Na época, desde anúncios em jornais, no mercado da Granja Viana, nós somos um dos primeiros, se não foi o primeiro, é um dos primeiros sites imobiliários, foi o nosso. A gente tem parceiros, o site da Granja, que cuidava do nosso site, até hoje a gente continua com eles. Revista Circuito, a Gabi, Revista Tudo, a Roberta, parceira, desde a primeira edição a gente junto com eles. Né? Jornal Daqui, né? O pessoal mais antigo vai conhecer, né? Puxa vida, desde a primeira edição participando. A gente sempre foi muito arrojado no marketing. Muito bom. Com certeza, né? Tem gente que não vai gostar, mas ninguém investe que a Proinvest investe em propaganda. Isso é verdade. Contra a minha vontade. Por ser da equipe, fazer parte da equipe de marketing, né? Junto com a Ana, a Lúcia, que logo ela vem aqui falar, vai ter um podcast só para ela, gente. A Ana tá ali, gente. Não dá pra ver, mas ela tá ali no cantinho. Vai ser especial. Vai ser um outro episódio. Vai. E tem bastante gente lá, né? Trabalhando na equipe de marketing. Vale a pena. E o Berel, que é irmão do Hélio, que acho que deu início nisso, né, Hélio? Foi, ele... Todas as peças publicitárias, né? Na época, a gente era dependente de anúncio no jornal Estado de São Paulo. Talvez os mais novos nem conheçam. Mas era meio que obrigatório, né, Massudi? Tinha que anunciar... Quinta e domingo, o Estadão de domingo era desse tamanho, mais da metade tinha 4, 5 cadernos de classificados. Veículos, imóveis, era uma loucura. Veículos, imóveis, era... Não sou tão novo, eu lembro. E aí a gente sempre foi pioneiro, a gente procurou alternativas. Veja São Paulo, nós somos a primeira imobiliária anunciada na Veja São Paulo. Casa Cláudia, Revista Arquitetura e Construção. O que aparecia de alternativa... Até que um belo dia surgiu o Guia Qual. O Guia Qual foi uma revista, uma ideia copiada dos Estados Unidos, um guia imobiliário. Nós ficamos durante 18 meses só Proinvest como imobiliária da Granja Viana. E ao longo do tempo, tudo que é bom se copia. Sim. A gente também copia dos outros quando vê uma coisa boa. E a gente chegou ao ponto de ter um Guia Qual da Granja Viana. Todas as imobiliárias depois começavam a anunciar no Guia Qual. E a gente, na época, gastava. O pessoal fazia uma página, a gente fazia 6 páginas, a gente foi diversas vezes capa da revista, ele adorava. Quando eu levava essas contas publicitárias para ele... Eu sempre tive a fama de ser um criador de escorpião, né? Então, para mim colocar a mão no bolso é difícil. E o Hélio sempre me convencendo, né? A investir, até que um belo dia... ele falou, poxa, precisamos sortear um carro para esse pessoal aí, né? Eu quase se fartei, né? Falei, meu Deus do céu, né? Até que ele acabou fazendo na minha cabeça e a gente acabou comprando um carro 0 km e premiando, né? Mas sorteio não, né? Fizemos uma bela de uma campanha de vendas. Eu ia com um gerente que trabalhou conosco durante muito tempo.
a gente ia em reuniões na Scopel, nos Estados Unidos, e passava em frente a Lopes. A Lopes era do lado esquerdo, a Scopel do lado direito, quase que em frente. E um dia eu estava com um gerente e a gente viu um carro importado branco com laço vermelho. Eu falei, não, um dia nós vamos dar um desse, né? Aí eram minhas ligações, minhas reuniões com ele, né? Para mim conseguir preparar, para convencer, ligava para ele, não importa onde estava, tá com carro, tá com caneta na mão, tá com calculadora, né? Falou, a minha ideia é essa, né? E ele fazia as contas. Para dar tem que vender tanto, tem que acontecer tanto. Então a gente sempre teve essa junção. Eu tinha ideia e ele falava, ó, dá para fazer, mas tem que vender. Tem que encaixar o orçamento nas metas de venda, né? E até que a gente conseguiu fazer, e por incrível que pareça, fomos dar o carro durante a pandemia, né? Nós fizemos uma campanha que na época, se eu não me engano, acho que 14 corretores cumpriram a meta. E dentro desses 14 tinha um critério, a gente fez um sorteio, até um dos mais antigos, né, o Benê ganhou esse carro, foi marcante, e aí a campanha ficou pequena. Quer falar da campanha do ano passado, como foi? A campanha do ano passado foi eu fiquei sabendo, hein? Eu entrei na imobiliária, eu vi essa campanha, eu vi essa premiação. Pode falar, fala aí. A campanha foi, acho que uma das melhores ideias, com o gerente atual, o Silvio, conversando comigo. Acho que é bom nem falar em valores, né, por causa do fisco. Não, a gente achou interessante, porque assim, eu acho que nem eu falei, o carro, não tenho vergonha nenhuma, copiei da Lopes, acho que muitas ideias boas são copiadas, mas essa ideia eu não tinha visto de ninguém, foi criada por nós e espero que muitos copiem, acho que vale a pena porque o corretor de imóveis nunca foi reconhecido. O corretor de imóveis, hoje, graças a Deus, mudou muito o mercado de quando nós iniciamos. Quando nós iniciamos, corretor de imóveis era o quê? Aposentado, quem não conseguia outro emprego. Era o plano B do plano B, né? Era o plano B, porque não tinha. E com o tempo, a gente, no início da ProInvest, a gente começou a trazer mulheres, principalmente, né, que queriam compor renda do marido. Tivemos psicóloga, advogada, professora, pessoas já de um nível. A gente foi atrás do Secov, existe um plano, o PQE, que é o Plano de Qualidade Essencial, há mais de 20 anos, a gente participa de cursos, leva os corretores, leva os gerentes, é um diferencial que a gente tem. Mas voltando na premiação, a gente teve a ideia de, como o corretor nunca foi reconhecido, a gente criou o 13º salário do corretor. O corretor não tem registro, não tem garantia. Começa o mês zerado. Sempre zerado. Ele depende do esforço dele. Nós criamos uma meta que todos que cumprissem essa meta, vendendo, não vou dar valores que ele pediu, vendendo X milhões, iriam ser premiados no final do ano, mas posso falar, né, com R$6 mil, que já ajudaria no ganho do ano do corretor. É uma baita premiação. E nós tivemos, se eu não me engano, lembra quantos, Wagner? Quantos que ganharam? 17, eu estou falando besteira. Acho que foram uns 17 que cumpriram a meta. E a gente estipulou que os 5 primeiros, eles ganhariam o equivalente ao que eles tiveram ganho durante o ano. Então nós tivemos uma premiação, a nossa campeã de vendas deu para, junto com o que o marido ganhou, deu para viajar para Paris no final do ano. Nossa, passou o Natal lá. Então, não sei qual é a ideia desse ano, o nosso ainda não quis discutir, ele deve estar preparando uma surpresa. Deve ser melhor, né? Com certeza. Mas o Hélio está fazendo um resumo muito rápido, né? Porque, puxa, a história é muito longa, né? A gente chegou a ter, acho que 10 filiais? Ao longo 9 filiais. 9 filiais ao longo desses anos todos. Olha, vou te contar uma coisa. Hoje tem quantas? 3, né? Hoje tem 3 filiais. Hoje, na verdade, 4, né? Que a gente está lá no Day Square com 2 unidades, que o industrial mais a equipe da Granja estão juntos. Temos a matriz no 23 e temos a nossa unidade no Parque dos Príncipes. Agora, imaginou 9 filiais? Dá-lhe publicidade. Dá, já, né? Meu Deus do céu. Pessoal, vocês estão gostando? Então curtam, comentem e compartilhem. Eu lembro, voltando para a história da premiação, a gente fez uma festa no fim do ano passado, né? E eu lembro da emoção, sabe, de dar essa premiação, né? Eu estava ali filmando,
E a minha irmã, que é corretora de imóveis também, da Proinvest, eu lembro da cena dela recebendo, ela não estava esperando isso. Chorou. Ser reconhecida, né? Ela ficou numa das primeiras posições, né? Acho que quarto, quinto, não lembro. E ela chorava muito quando eu recebi esse prêmio, né? Chorava muito, né? De emoção por ter conquistado, né, essa posição lá. E todos os outros que ganharam, né? Eu via a emoção, né? A gente brinca do Massoud, né? Fala que ele tem um escorpião no bolso, mas tem um coração de mãe, né? É ele, o Hélio, e vendo eles ali também emocionados com aquilo, né? Com essa possibilidade de dar aquilo, né? E as pessoas de receberem aquilo, foi uma festa muito bonita, viu, Vinícius? Você tava lá, né? Tava. Você viu ali. Você acabou de entrar, acho que tinha 2 semanas. Você ficou maravilhado com aquilo. Falei, nossa, tudo isso tem uma explicação, né? A gente, por exemplo, tem corretores que estão conosco há mais de 20, 25 anos. 40. Se contar os que trabalhavam no Valdir Luciano. Ah, bom. E fora isso, o que agrega muito são a equipe de funcionários que a gente tem, né? Que, poxa, também temos funcionários com mais de 30 anos que estão com a gente, né? Então, tudo isso é uma somatória, né? Que nos leva a esse resultado, né? Que nome que o Hélio Massoud costuma dar para isso? Família Proinvest. Família Proinvest, né? Família isso não é uma coisa nossa, existe outras, né, empresas que eu sei que usam o nome família, mas quando a gente fala família é no sentido de pessoas que estão junto a todo esse tempo, né? É um orgulho para nós. Essa história não foi construída por mim e por ele. Essa história foi construída por muitos que já não estão mais conosco, por muitos que estão atualmente, por muitos que poderão vir. Está aberto. Mas é bacana quando você fala... Quando você tem uma pessoa que trabalha com você, que hoje trabalha no marketing com a gente, já há bastante tempo, a filha dela é recepcionista nossa. Eu fiquei super feliz na nossa última reunião, esse corretor que ganhou o carro, o Benê, ele falou, poxa, eu posso trazer aqui para assistir a reunião? Eu falei, mas quem é, né? Ele falou, você não sabe quem é, né? Eu falei, quem é meu neto. Ele está começando a carreira de corretor, ele quer aprender. Bonito. Então, se a gente for falar, tiveram casamentos que nasceram dentro da Proinvest, que se conheceram na Proinvest, que se casaram. Então, o aspecto de família não é só aquela coisa de a gente passa o maior tempo junto, isso é verdade, né? Mas é uma história de 40 anos. Né? Vamos completar os 40 anos. Né? E essa história de sucesso, os números dizem, né? Vocês falaram de filiais. A família Proinvest hoje são mais de 70 pessoas, são mais, entre corretores, colaboradores, são mais de 70 pessoas. É muita gente, né? São independente de filiais. E ter o privilégio de ter pessoas que o Massoud estava lembrando, que estão há 30, 20, 10 anos, não é pouca coisa, né? A gente espera que isso perdure e fazemos de tudo para que isso continue acontecendo. São mais de 70 pessoas e eu tô com o Hélio com o Massoud há 6 anos. Pedindo aumento toda semana. Pedindo aumento toda semana. Não é brincadeira. E o que eu quero dizer é o seguinte, o Hélio e o Massoud, eles conhecem todas as pessoas, a característica das pessoas, quando a gente fala que é família, né? Trata-se de família, né? Sabe da história de cada um, sabe dos problemas de cada um, não é, Hélio? Tem briga de família. Tem briga de família, né? Cunhado não briga, sogro, sogra, sim, irmão. E tá ali até com conselho, com fim, com a filosofia deles de vida, de ajudar, né, todos ali, né? Sempre pensando no crescimento deles mesmo, né? Da gente mesmo. Né? Então, essa é uma característica. Quando a gente fala de família, né? É família mesmo, né? Tá ali do lado. Tem gente que tem problema em casa, de família, chega lá, né? Chora as pitangas e ouve os conselhos. Então, eles estão sempre ali do lado para ajudar mesmo. E a gente passa mais, depende do corretor, depende do colaborador, passa mais tempo lá no escritório do que em casa. Sim. Né? Sim, então, sim. realmente é uma soma de vários fatores, né? Sim. Agora, voltando aqui para nossa enquete, que eu estou tentando seguir o roteiro aqui, pessoal, o Vinícius não está deixando. Saiu um pouquinho, né? Saiu um pouquinho, mas foi muito bom. Bate-papo, assim. Foi muito bom. Voltando um pouco ali para o começo, você mencionou, Hélio, que o Massoud era o gerente administrativo. A princípio, você fazia a pesquisa de mercado. Você batia de porta em porta. Como é que era essa pesquisa de mercado que você fazia? Na verdade,
Aí a gente vai precisar outro podcast para isso. Vai, dá uma resumida. Mas assim, eu fui contratado para fazer pesquisa de mercado. O que era a pesquisa de mercado? Eu e mais 3 outros estudantes estavam procurando quem estava estudando arquitetura, engenharia, etc. Eu fui pelo etc., que eu fazia administração de empresa. A gente batia de porta em porta. A granja, 1977, era outra granja. Não tinha campainha, eram ruas de terra, eu me perdia todo dia. As ruas não tinham placas, era difícil identificar. E um gerente, de uma maneira muito inteligente, ele usou eu e mais 3, para ir batendo de porta em porta, conversando com os moradores. Tinha uma ficha, umas 20 perguntas, se gostava da região, se queria que tivesse asfalto, queria energia, tinha um monte de coisa. Mas tinha 2 perguntas que eram o objetivo principal da imobiliária. Se conhece alguém que quer vir para a região, você já captava um cliente lá, e se tinha algum imóvel para vender, fora esse que morava. Então foi aí como, na época, a Valdir Luciano começava a cadastrar o seu fichário. Mas, resumidamente, eu aprendi, depois fui para a parte administrativa, quando a gente fala da questão comercial do Massoud, muitos que estão assistindo, muitas imobiliárias da granja, começaram na Proinvest. E todo mundo conhece o Massoud como o melhor e maior fechador da Granja Viana. Massoud, numa mesa de negociação, ele deixava o corretor dele preocupado. O rei da PS, hoje não se usa tanto, mas naquela época, imagina. Então, o Massoud tinha um poder comercial, tinha e tem. Até hoje ele ensina. Mas voltando no que você perguntou, né, é exatamente isso. Era uma junção de que cada um de nós tinha uma qualidade. Né, e cada um de nós fazia isso. E hoje, como ele mesmo lembrou, né, hoje a soma dessa equipe toda, sem fazer média, porque depois vem pedir aumento, né, essa ideia não foi nossa de fazer o podcast, foi de vocês. Né? Então essa turma de marketing hoje que a gente tem, né, rede social que hoje está na moda, muita gente fala, legal, mas assim, sempre se vendeu imóvel. Sem internet, sem inteligência artificial, sempre. Então a gente passou por tudo. Estamos passando agora por mais uma fase, tomara que ela perdure bastante. Sim. Mas tem muita história. Tem muita história. Quantos podcasts a gente vai precisar gravar mais, hein, Vinícius? Vai para uns bons meses aí. Ô, Massoud, você topa voltar mais umas 10 vezes aqui para a gente gravar? Você veio animado. Mas olha, tudo isso, a gente fica pensando, né, ao longo do tempo aí, está impregnado a forma, a filosofia que a gente colocou na empresa, a nossa linha de conduta de trabalhar, entendeu? Então a gente não admite coisa errada em hipótese alguma, integridade, lealdade, honestidade, sabe? Preto é o nosso branco. lema. Então, que não é muito normal. É difícil, entre parênteses, claro, as coisas darem errado para a gente. Claro que a gente tem muito pensamento positivo, a gente está sempre remando a favor, né? Mas é difícil dar a coisa errada para a gente. Sempre dá certo. Pelo espírito, essa garra que a gente tem, entendeu? Isso Sim. aí é extensivo a todos, né? A sorte vem para quem trabalha direito, né? Eu aprendi na minha vida que quer dar certo, faz o certo. É isso aí. Se pegar esse tempo todo, eu não vi ninguém fazer errado dar certo na vida. Tem um prazo, pode dar naquele prazo, mas o tempo... O que você costuma dizer? Faz 50%, recebe 50%? Não, eu brinco com o Massoud, né? A gente faz uma análise dos corretores, de todo mundo, né? Puxa, para quem trabalha, e muitos trabalham, dedicado, como você disse, o maior tempo na empresa, né? Para quem trabalha direito, faz o tempo todo, para ter um resultado é difícil, e consegue. Para quem faz meia, o cara que faz da profissão um bico, ele vai ganhar como bico, pô. Mas é justo, não é? É justo. Se um trabalha 8 horas, ele tem que ganhar mais do que trabalhar 4. E a gente dá o caminho. Né? A gente tem uma marca, a gente começou a usar esse slogan já há bastante tempo. Proinvest é uma história de sucesso. Aí vira chavão. Aí um belo dia eu fiz a conta, e a mesma coisa que se eu for fazer agora, né, a gente vai fazer 39 anos. Se a gente multiplicar 39 anos por 12 meses,
por 30 dias, Nossa. se minha conta estiver certa, dá aproximadamente 14 mil dias. Acho que 14.040, aproximadamente. É o número de processos que a gente tem desde que existe a ProInvest. Comercializações. A gente quando abrimos uma empresa, a primeira venda que foi feita, abrimos lá processo número 1. E hoje a gente está perto do processo número 14 mil. Então a gente tem essa marca de comercializar um imóvel por dia. E lógico, não é à toa. Né? Não é o Hélio, não é o Massoud, é uma equipe, é uma base e a condição que a gente dá para quem quer vir junto com a gente. Então a razão da ProInvest, uma história de sucesso, e o Wagner utiliza isso muito bem, o departamento de marketing utiliza, há mais de 38 anos comercializando um imóvel por dia. Passamos por crise, tem épocas que a gente não vende 30 imóveis no mês, vende 20, mas tem épocas que a gente vende 40. Então, mas na média, se somar, acho que é uma marca considerável, não é, no mercado imobiliário. É uma história de sucesso, com certeza. E vai continuar sendo. Acho que a grande prova para nós foi a pandemia, né, Hélio? A pandemia foi surpreendente, como o Hélio falou. A gente ficou preocupado, pensando e falou, puxa, o que a gente consegue sobreviver, né? Fechar as portas agora, ninguém mais vem... Deve ter sido o episódio que vocês mais pensaram sobre isso. Né? Surpreendeu a nossas expectativas. Foi o nosso recorde de venda. Mas foi, acho que, talvez o único momento que vocês acharam que pudesse fechar ali. Sim, porque eu acho que o susto foi para todo mundo. Foi. Pena que não serviu de lição, né? Na época serviu, mas agora vai aparecer outra coisa para dar outro susto, para ver se o ser humano aprende um pouquinho, né? Mas a gente ficou... Ele olhou para mim, eu passei no escritório, ele falou, Hélio, eu vou para o Guarujá. Eu falei, Massoud, eu vou para a Soiaba da Serra, vamos se falando, vamos conversando, mas ninguém sabia o que ia ser o amanhã. Né? O que vai acontecer? Ninguém sabia no mundo, não sabia. Né? Aí um belo dia, né, um cara que eu gosto muito me ligou, falou, puxa, Hélio, você não acredita, pô. Consegui marcar uma visita. Eu falei, como assim? Como você vai ver imóvel? Não, já combinei com o cara, eu vou no meu carro, ele vai no carro dele, comprei propé, comprei máscara, já avisamos o proprietário, não vai ter contato. Meu, o cara acendeu uma luz no fim do túnel. Esse cara é o Wagner. Ele ligou para mim e falou, Hélio, eu vou mostrar um imóvel. Nem eu acreditava. Nunca vou me esquecer. Nunca vou esquecer na vida. E detalhe, vendemos. Olha, né? E aí a gente enxergou, né, puxa vida, né, como a gente, outras imobiliárias, outros ramos de atividade, a gente falou, puxa vida, é a hora da Granja Viana. A gente estava com estoque altíssimo. A gente, na época, chegou a ter 6 mil imóveis à venda. Nessa época? Nessa época de pandemia, a ProInvest sempre foi a empresa que tem a maior quantidade de imóveis à venda. Hoje a gente tem aproximadamente 4.200. Mas na pandemia, era mais de 6.500 imóveis. Depois isso aí caiu pela metade. E agora voltou a crescer. É cíclico. Sim. Mas, voltando, foi o maior susto mesmo. E aí, de repente, conseguimos dar carro, conseguimos fazer premiação, que não tinha feito antes. Que lição, hein, Vinícius? É o que o Wagner costuma brincar, né? Tudo isso é satisfação, porque dinheiro que é bom a gente não vê, né? Esse vale o corte. Esse é corte, com certeza. Muito bom. E, bom, gente, vocês estão... Peço para que vocês compartilhem, comentem aí, né, Vinícius? É isso aí. E se inscreva aí no nosso canal. E agora a gente vai dar sequência aqui na pauta com o senhor Vinícius De Vita, pessoal. Bora. Vamos lá. Vocês que acompanharam toda essa mudança na Granja, 40 anos, né? O que mais marcou? E como vocês contribuíram para esse crescimento na região? O que vocês acham que mais marcou nesse processo todo? Olha, quando eu vim para cá, Granja Viana não tinha asfalto, né? É tudo rua de terra. A gente via a vaca andando na rua, você tem que buzinar para a vaca sair da frente. O escritório, a gente parava o carro do outro lado e atravessava a pé. O nosso escritório na frente era um pasto na frente. Tinha um lago, via as pessoas pescando peixe, né, no laguinho ali. Quer dizer, e houve uma mudança, claro, acho que progresso, evolução, né? Tamanho eram os terrenos na época? Então, a maioria dos terrenos eram chacras, né? O pessoal usava isso aqui como casa de campo, né? Terreno de 5 mil metros, 3 mil metros, 2 mil metros.
E a coisa foi indo, né? 1.500, foi diminuindo, 250, hoje tem lote de 125. 125 metros quadrados, 250. Prédio tinha na época? Não tinha prédio de apartamento. Nós, por exemplo, a gente, quando estava no escritório, no quilômetro 22, a gente era locatário, né? No fim, eu falava com ele, a gente precisa ter o piso da gente, né? Precisamos comprar isso aqui. Então, a gente lutou muito tempo porque o dinheiro era apertado para sobrar dinheiro para investir em um imóvel desse. Mas a gente queria ter uma sede própria, né? Até que fizemos e acabamos comprando. Ali tinha uma área de 5 mil metros de terreno, mais a área construída. E depois, ao longo do tempo, a gente tinha muito cliente cadastrado e tinha muito parceiro que fazia negócio com a gente. Certo. Então, surgiu a oportunidade da área do lado, que era do antigo comediante, não sei se todos conheceram, o Otelo Zeloni. Tem uma área de 7 mil metros de terreno do lado do nosso... 8.600. Não, 7 mil, que a gente acabou comprando. Onde é o The Square. Onde é o The Square hoje. A gente acabou comprando isso. Demorou 5 anos, eu fui muito persistente, modesta parte, porque tinha problema de documentação, de inventário. Então a gente tinha um advogado que era muito amigo da gente e a gente acabou, sabe, insistindo que acabou comprando. Então a gente ficou com 12 mil metros de terreno. Hoje o Square deve ter por volta de 24.500 metros. A gente já tinha os 12 mil metros. Os 5 mil metros era só meu e do Hélio. E esses outros 7 mil metros que a gente adquiriu posteriormente, nós tínhamos mais sócios. Mas não importa, a gente acabou fazendo uma somatória, né? E acabou nascendo o Square, né? E a gente está lá hoje com algumas salas onde é o nosso escritório, né? E a gente você me permite, Massude, muito legal isso você lembrar, né? Porque trabalhava e ele insistiu, puxa, a gente precisa comprar isso aqui, né? Puxa, ter a nossa sede, né? E trabalhamos muito, né? Mas ao longo do tempo, mesmo com aquela frente pequena, esses 5 mil metros, juntando com 7, com quem a gente foi atrás de outras famílias, a gente começou com o crescimento de Raposa, não vou lembrar que época, mas assim, Carrefour nos procurou, escolas nos procuraram, e quando veio o Renato Godoy com a ideia de montar um prédio comercial, a gente enxergou aquilo como a solução da maior parte das pessoas que queriam vender o imóvel. As pessoas estavam querendo vender imóvel porque não aguentava, a Raposo começou a ter o trânsito que não tinha. E aí a gente falava para as pessoas, puxa vida, vai ter um prédio comercial, se tiver que te interessa. Pô, era assim, de 10 que você falava, 9 falavam, pô, se tiver isso aqui eu quero. Então médico, engenheiro, advogado, pô, isso aqui, a gente falou, isso aqui vai ser um sucesso. Na época a gente participou, dá para contar de um episódio só, o sucesso que foi, como a gente se envolveu no processo, e se envolvemos de tal maneira, a gente participou diretamente de buscar na época o cinema, o IMAX, que só tinha lá na Pompeia. A gente foi buscar, a corretora nossa foi buscar para trazer para o Square. Eu e ele fomos atrás do Milk Melo, que era uma lanchonete. A gente foi buscar Copenhague, maior parte do comércio a gente se envolveu diretamente. E hoje o Square é o que é o The Square, né? É um referencial da Granja Viana. Então isso, respondendo, foi uma mudança mesmo de mercado. Aí vieram outros pontos comerciais, mas hoje o The Square é conhecido na nossa região como... É um marco ali, um marco de comércio, de serviço, é bem bonito ali. Mas é o que você perguntou, esse progresso aí, né? E a gente também acabou fazendo uma parceria com uma área que a gente também adquiriu ao longo do tempo aí, atrás da padaria Dona Deola. E a gente fez uma parceria que hoje tem lá um prédio com 70 apartamentos, com 8 coberturas. Costa do Marfim. Legal, Costa do Marfim. Então, quer dizer, é tudo isso que a gente fala daqueles dotinhos. A gente deu sorte, né? O terreno que a gente comprou virou The Square, o outro virou Costa do Marfim. Acho que a gente deu bastante sorte nesses dois. Esse é o ditado, quem compra a terra não erra. Não tem jeito. E aí segue. Nesse trajeto, nessa história toda, tem alguma... Eu sei que deve ter várias, infinitas histórias, e até é ruim deixar alguém de fora, mas tem alguma, assim, a primeiro momento que foi marcante para vocês? Alguma história que eu digo de venda, assim, uma comercialização mais capciosa, alguma coisa...
daria para fazer um podcast. Sim. O que ele e o Carlos Alberto fizeram na época, quando nós vendemos a área para o Marcelo Meyer, tenista famoso, hoje empresário, amigo desde o início da ProInvest. Dá para contar dá para fazer um podcast, a gente pode até marcar para falar deles. Mas foi bacana, porque um cara com uma visão incrível, ele tinha uma academia em São Paulo e resolveu vir para a Granja Viana. Ele montou simplesmente a maior academia, tinham 10 quadras de tênis. O pessoal vinha de São Paulo, tinha ônibus que trazia. E para mim, eu digo como marcante, não só pela amizade que eu tenho, que eu, na época, eu jogava futebol, adorava, a gente tinha lá o campinho nosso, e o Marcelo, quando montou a academia, ele falou, eu vou montar um grupo de executivos, e eu quero vocês lá. Pouca gente sabe, Carlos Alberto, eu e o Massoud, íamos 7h30 da manhã jogar tênis. Nós morávamos em São Paulo. Morávamos em São Paulo. 7 horas da manhã, estava aqui jogando tênis. No Passarga, atrás do foi ali, hoje atrás da churrascaria ex-Bem-TV, né? Que depois virou o Wimbledon. Tá. Que nós tivemos também o prazer de poder vender a área para a MRV. Marcelo, talvez um dos clientes que mais negócios fizeram com a gente. Mas muito marcante, né? Foi aí que eu aprendi o que é o network. Né, o que é conviver, porque a gente jogava e tomava um cafezinho depois, e aí você conhecia o dono da concessionária, o dono da academia, o dono de... Tava lá, e aí saíram muitos negócios, e até hoje a gente mantém amizade com essas pessoas. Mas daria para falar N negociações, N. O Massoud tem um episódio, a gente pode marcar um outro podcast. O Massoud cuidou da venda do imóvel do Clodovil, que era uma personalidade na época. Puxa vida, o Massoud virou amigo do Clodovil. Virou? Nós temos quando o Massoud fez 51 anos, Clodovil dá um depoimento agradecendo, falando do Massoud, muito legal de ver. Pô. Isso muito é verdade, bacana. Eu já assisti esse depoimento. É verdade. Quem sabe a gente não coloca no ar. Mas tem N, se a gente for falar. Mas Vinícius, vou complementar, levantar a bola para o Hélio e para o Massoud falar. Quando você perguntou se a ProInvest contribuiu para o crescimento local, afinal são 40 anos, 47 anos, né? Como é que foi isso? A ProInvest contribuiu para o crescimento local, contribuiu com... Eu não quero parecer aqui, né, com uma certa pretensão, etc., mas a ProInvest divulgou muito a Granja Viana. Divulgou com o Berel lá no começo. Independente de todo um mercado, né, comum que a gente tinha, sim, nessa época que a gente sentiu a necessidade de uma qualificação, de melhorar os corretores, que a gente foi atrás do Secovi, foi criado na época uma rede de imobiliárias, na época eram 23 imobiliárias, e era conceito básico que até hoje a gente, né, valoriza demais para nós, né, na ProInvest. Exclusividade sempre foi, não é agora, é desde o início dela. Hoje mais de 90% de todo investimento da ProInvest é feito nos imóveis exclusivos. O nosso aproveitamento em vendas de imóveis exclusivos é 10 vezes maior do que dos outros imóveis. Cliente, se você tem um imóvel e quer vender com exclusividade, olha que o chefe da ProInvest diz sobre imóveis exclusivos. Isso é super assertivo. Pode seguir, isso a gente teve, eu particularmente tive oportunidade, né, enquanto ele ficava fechando os negócios, eu ia para o Secovi toda semana. Essas 21 imobiliárias, a gente ia uma vez por semana, uma imobiliária do outro, para trocar informações. O falecido Fernandes Mera, que era o pai da criança que criou isso, nos ensinou, e aí a gente teve a oportunidade, foi criada uma revista da rede Secovi, que só essas imobiliárias participavam, e foi onde a gente teve a chance de divulgar a região da Granja Viana para todas as empresas de São Paulo. Na época existia um concurso para de um imóvel ser a capa da revista. E meu irmão, como um bom fotógrafo, a gente participou várias vezes, pelo menos umas 4, 5 vezes, tinha uma capa de uma casa da Granja Viana em todo o mercado imobiliário de São Paulo. Então isso com certeza não tenho dúvida que contribuiu bastante. Fomentou para os negócios na região. Sim. Mas eu estou lembrando aqui, né? Eu falei dos nossos clientes que eram parceiros, investidores, né? A gente conseguiu realizar alguns negócios
que se a gente contar, pouca gente acredita, né? Ele deve lembrar, nós vendemos um empreendimento, Recanto Suíço. O proprietário queria vender todos os lotes no atacadão, não queria vender no pinga-pinga, no varejo. Nós pegamos um helicóptero para sobrevoar a área. No fim, conseguimos reunir, acho que 5 ou 6 parceiros e comprar todos os lotes. E isso fizemos com Vila Verde, o Carlos Alberto falou Massude. Vocês foram para Porto Alegre, foram para o Rio de Janeiro. Um empreendimento, isso há muito tempo atrás. Sim, né? sim. Com toda a infraestrutura, asfalto, guia, sarjeta, luz e tal. Está abandonado. A coisa mais linda que tem de paisagismo e tal. E o Carlos Alberto, ele era, sei lá, um cachorro perdigueiro, né? Onde ele mexia, virava ouro. Ele falou, temos que ir atrás disso. E olha, a gente pegou o avião, foi para o Rio de Janeiro, descobrimos o diretor, que ele comprou num coquetel 120 lotes. Ele falou, não quero mais os lotes. Também não quero vender pingado, quero vender tudo de uma vez só. Fizemos a mesma coisa, com essa parceria que a gente tinha, com os nossos clientes cadastrados. Fomos lá e vendemos 120 lotes numa tacada só. Nossa. E mesma coisa fizemos com Porto de Biúna. Não, se for quilômetro 82 da Raposo Tavares, né? Patrimônio do Carmo. Patrimônio do Carmo, nossa. Nós participamos das vendas do Patrimônio do Carmo. Temos que não voltam mais. Eu faria tudo de novo, mas sem dúvida nenhuma, sabe? Não me arrependo de nada que foi feito. Engraçado você falando, né? Sobrevoou de helicóptero, né? Hoje é fácil, né? Hoje sobe um drone, né? Sobe um drone. Na época, tanto para circuito, para outros meios, a gente sobrevoava uma vez por ano. Meu irmão alugava o helicóptero. A gente fazia as fotos da região. Um dos diferenciais que a gente oferecia para o proprietário que nos dava exclusividade era a foto aérea da casa dele. Mas precisava alugar um helicóptero. E lá no começo da Raposo era barato, né? O aluguel do helicóptero naquela época. Hoje já não é, imagina, 30 anos atrás. Mas E as fotos estão no escritório da ProInvest, né? Que o seu irmão tirou com o helicóptero. Tem até hoje, na tem lá. Do Vila Verde, lá atrás, do Mediterrâneo, do Silvino, do Ar, do São Fernando Golf Clube, né? Como falei no início, né? Para contar 40 anos, a gente está... A gente está enxugando, mas tem muito episódio. Mas acho que tem bastante ponto aí para a gente puxar e marcar. Acho que tem muita gente para contribuir. Puxa vida, hoje a gente tem 5 gerentes, né, nas filiais. A gente tem o Wagner que cuida do marketing, a gente tem uma gerente que cuida dos vendedores, né? A gente tem um diferencial, eu e o Massude, desde o início, não que a gente acha errado, mas a gente nunca foi corretor. A gente acha que na ProInvest diretor é diretor, apesar gerente de ter os gerente. Cresce pessoa física, né? O meu Cresce é 20.053. Não sei se tem muito alguém que tem Cresce mais antigo. Qual que é o teu? O meu é 27 mil. É porque ele quis escolher o número bonitinho. 27 mil redondo. 27 mil redondo. Mas assim, não falando mal, mas eu espero que ainda dar certo durante muito tempo imobiliárias onde os gerentes, os diretores também praticam vendas, né? Acho que fica uma concorrência difícil. Nada contra, mas falando em diferencial da ProInvest, esse é um diferencial grande que tem, né? Cada um cumpre a sua função. Não sei se era isso a pergunta. Sim, não, muito bem, foi sim. E, Vinícius, pede engajamento aí pra gente, para ajudar, por favor. Olha pra câmera. Pessoal, vocês já ouviram que exclusividade vende 10 vezes mais. Estão curtindo? Comentem, compartilhem esse episódio que vai vir muito mais por aí. Tem muita história para contar e a gente vai seguir esse projeto por um bom tempo ainda. Depois eu dou a fórmula dos 10 vezes, que é fácil de explicar. Sempre a gente não vai entender, mas eu provo numericamente. Nossa ampulheta está no fim. A gente já está quase acabando, Massude. Eu tenho umas perguntas aqui agora. Não, cara, então que a gente renove isso aqui. Já deu uma hora ali. Vamos virar. O Conrado ali que está gravando, a gente não tem compromisso depois. Então, vamos lá. Quais são os valores inegociáveis da ProInvest? De coração, ética é uma coisa fundamental. Ética, transparência, é meio caminho andado. Se vocês pudessem voltar no tempo e dar um conselho para vocês mesmos, lá no começo, o que vocês diriam? Vou falar o que você falaria. Faria tudo do mesmo jeito. Tudo igual. Não mudaria nada.
Acertei seu pensamento? Perfeito. Te conheço um pouquinho, né? Vinícius, é isso aí. Lição essa, hein? Aliás, só um parênteses, né? Baita oportunidade, né? Meu sócio, meu amigo. Muita gente não entende, às vezes, tudo que eu faço e o que eu deixo de fazer. Muita coisa que eu deixo de fazer, que ele faz por mim. Na minha vida particular, se eu precisar comprar alguma coisa, cuidar da minha família, eu não vou ficar falando, mas assim, palavra amigo, eu não vou falar porque ele vai emocionar, ele vai querer retribuir. Mas assim... Já está retribuído. Essa amizade não tem preço, né? Então é bem isso, né? Ele cuida da minha vida particular mais do que eu mesmo cuido. Que faz com que a Proinvest seja tão forte. É esse elo de ligação, essa amizade que a gente tem. Isso aí é inexplicável. Não é que não é inexplicável, claro que tem explicação, né? Mas quem está de fora não consegue compreender isso, não alcança. É muito difícil. Dá para entender. Bacana. E a última? A última, hein, Massoud? Estão preparados ou não? Vai pedir aumento. Não é para mexer no bolso, não, né? Não é para mexer. Bom, veja, eu conheço um pouco, só, lógico, não posso falar que eu conheço, né, tanto o Hélio e o Massoud, mas já conheço um pouco da visão, da filosofia de vida, né, do Hélio também, e sei que uma das características, né, do Hélio e do Massoud sempre foi acreditar muito, né, ter uma fé inabalável, né, acreditar sem ter nenhum conflito, né. Mas eu fico aqui pensando, né, poxa, mesmo lá no começo, né, e durante todos os problemas que o mercado trouxe e apresentou, né, não é possível que nenhuma vez, né, tenha existido essa dúvida, né, e diante de tantos problemas, né, como é que foi manter essa empresa sólida, ter acompanhado tantas mudanças no mercado, né, e o que vocês acham que tem de mais valioso, né, na empresa de vocês? Você estava falando, essa não estava no script, então eu não achei ela aqui, essa aqui vocês guardaram. Primeiro que, desculpe te cortar, né, e toda essa trajetória nossa, tanto eu como o Hélio, nós sempre fomos muito ajuizados, muito prudentes para fazer as coisas, muito pé no chão, sabe? É aí que eu volto a falar o que eu disse agora, quando eu falei um tempinho atrás aí. Por isso que as coisas sempre dão certo, entendeu? É a forma de que a gente conduz a empresa com prudência, sabe? A nossa torcida, eu vou dizer isso e é sincero, tanto de mim eu falo pelo Hélio, né? A gente não se preocupa, em primeiro lugar, em um aspecto financeiro de pôr dinheiro no bolso da gente. A nossa satisfação é ver corretores faturando, funcionários. Isso, o prazer que dá para nós é algo que é muito bacana. Gratificante. Agora, quando eu entendi que o Wagner quis perguntar, né, de algum momento, me veio uma lembrança que há 2 ou 3 anos atrás, né, a gente teve um ano não muito satisfatório, foi um ano que acabou difícil. E aí a gente todo ano faz nossas festas de família, de confraternização, às vezes no escritório, como ano passado numa chácara bacana, que passamos o dia todos juntos. Me deu eu vi na televisão aquela música do Jota Quest, Tempos melhores, né? Dias melhores virão. E a gente teve, depois de um ano difícil, a gente fez o nosso brinde, como a gente faz todo ano, pusemos essa música, sem combinar nada, de repente, lá 50, 60 caras levantando a taça, dias melhores pra... E aquilo criou uma energia que no ano seguinte foi o ano da premiação. Então, o acreditar, né, é uma ideia, mas assim, nunca eu pensei que aquele brinde iria virou um hino. Eu vi aquela música, me seguia. Ia no dentista, ela tocava a música, tocava... Falei, não é possível, né? Os sinais, né? Esse ano a gente terminou, né? A gente lembrou da festa,
Puxa, a gente cumpriu a meta aos 49 do segundo tempo. Né? Foi cumprido assim no final de dezembro. Fizemos uma... Na raça. Na raça. Todos os Papais Noéis de shopping que eu vi, eu ia pedir para ele para a gente cumprir a meta. Fui fazer o pedido. E a gente cumpriu. E, de repente, né, na nossa festa, do nada, a gente começou a falar o discurso e a meta foi cumprida e, de repente, era 50, 60 pessoas gritando, pulando que nem louco. Meta cumprida, meta... E emocionou. E terminamos a festa cantando É Preciso Saber Viver. Até brincaram na época, trocaram É Preciso Saber Vender. Né? A gente fez brincar. E no viver, que o Massoud quis dizer, assim, para nós é importante, não é só o dinheiro. Lógico que o dinheiro é consequência, a gente consegue tudo. Mas a gente sabe que a gente tem valores diferentes. A gente está vivendo uma época de inteligência artificial, né, que está vindo para ajudar, a gente está sempre antenado, está ajudando. Mas a gente sabe que sem o ser humano nada acontece. O maior diferencial que a gente tem não sou eu, não é ele, não é a empresa, são as pessoas que formam o ProInvest. Muitos ajudaram a construir essa história de sucesso. A gente pretende que isso continue. Eu, ele, muitos que trabalham com a gente, teve um grande mestre que nos ensinou que isso vale para tudo na vida. Que não é um lugar melhor que vai fazer uma pessoa melhor. Pessoas melhores é que vão fazer um lugar melhor. Isso aí. Não é eu e ele que fazemos a ProInvest melhor. São as pessoas que trabalham, que ajudam a construir a ProInvest, que fazem a ProInvest melhor. E isso é básico, isso é simples. Pessoas melhores constroem até um mundo melhor. Serve para tudo. Então, um recado, eu poderia deixar isso, a gente continua acreditando, a gente continua fazendo a nossa parte. Beijão para todo mundo aí da família ProInvest que está assistindo. Vamos fazer disso aí mais um sucesso. Vamos gravar, conta comigo. Super feliz pela ideia de vocês. Vocês falaram mais ou menos que eram que ideia vocês percorreram. As meninas do marketing que estão lá ajudando, fazendo tudo. Vamos em frente. Bacana. Hélio, Massoud, obrigado por dividirem essa história de sucesso, a experiência de vocês. E acompanhem a gente, curtam, comentem e compartilhem. Obrigado, gente. Valeu. Boa. Valeu. Obrigado.